Bom, então, muito boa noite. Já estamos ao vivo na primeira live do projeto CMP Sindicato ProJuro PF. Essa é uma parceria entre o Programa de Extensão da Faculdade de Direito da UPF, ProJuro Mulher e Diversidade e o CMP Sindicato. A parceria tem como objeto o desenvolvimento do projeto intitulado Igualdade de Gênero e Perspectivas Econômicas em Tempos de Pandemia, através de encontros virtuais, de forma remota, para o desenvolvimento de cursos de formação de professores da rede municipal sobre os temas de igualdade de gênero, medidas protetivas e possibilidades de autonomia socioeconômica em tempos de pandemia. Queremos agradecer desde já a presença de todas e todos e ressaltamos que este programa será reprisado pela TV Câmara Canal 16, aqui de Passo Fundo. As convidadas dessa noite são Maiaja Franklin de Freitas, presidente CMA da OAB RS Passo Fundo, Morgana Bordion, advogada e presidente da OAB Subseção de Passo Fundo, e as mediadoras serão as professoras Josiane Petri, professora da Faculdade de Direito, coordenadora do ProJur Mulher e Diversidade, Karen Beltrame Becker Fritz, professora da Faculdade de Direito e do ProJur Mulher e Diversidade da UPF, e Geniane Dutra, professora da Rede Municipal de Passo Fundo e diretora do CMP Sindicato. Eu já quero, nesse instante, passar a coordenação para a professora Josiane Petri, para que faça as apresentações e a condução das atividades. Uma boa noite e um bom trabalho a todas. Muito obrigada, professor Eduardo. Uma boa noite a todas e a todos que nos acompanham. Quero agradecer a oportunidade e mencionar, a felicidade da Faculdade de Direito da UPF através do ProJur Mulher e Diversidade, com a parceria, com o CMP Sindicato. Temos certeza, que a partir daqui renderemos ótimos frutos e trabalharemos muito juntos, pela igualdade de gênero, pela educação. Então, nesta noite, o ProJur, através de mim, da professora Karen Fritz, está em parceria com o CMP Sindicato, em nome da professora Geniane, da diretoria do sindicato, e recebemos duas grandes personalidades, para a advocacia gaúcha, passo-fundense, enfim, a nossa presidente da OAB, a Morgana Bordignon, que além de ser presidente, da ordem aqui na subseção, é o que o nosso presidente estadual, Dr. Breyer, diz que é uma mulher de ordem, ou seja, há muito tempo trabalhando pela OAB e pelas causas da liberdade e da democracia. Então, seja bem-vinda, Morgana. Cumprimento também a minha presidente, presidente da Comissão da Mulher Advogada, Maiaja Franklin de Freitas. É uma alegria tê-las nessa noite para tratar de um tema tão caro, como este, e tão, vamos dizer assim, presente na nossa realidade, que são as múltiplas tarefas, talvez o excesso de trabalho e as novas configurações, desse ambiente de trabalho que fomos obrigados repentinamente a conviver. Então, eu dou as boas-vindas, dou a boa noite e passo a palavra, à minha colega, a professora Geniane. Professora Geniane, acho que está com o microfone desligado. Desculpa, estava com o microfone desligado. Boa noite, então, meninas. Muito bom, muito feliz pela nossa parceria de estarmos aqui reunidos, discutindo um tema tão importante, e tão válido nos dias de hoje. Faz parte do nosso dia a dia, essa luta da mulher, não é de hoje. E eu estou aqui para mediar, então, fazer as questões, as perguntas para as nossas convidadas, a Maiaja e a Morgana. Iria chamá-las de doutora, mas elas já me falaram que não é para ter essa formalidade. Então, boa noite, sejam muito bem-vindas.
E vamos começar, então. A primeira pergunta que nós temos, eu vou fazer a leitura, e aí acho que podemos começar pela Morgana, pode ser? Pode. A mulher professora precisa se envolver no trabalho doméstico e no trabalho remoto, que ocasiona novas rotinas, uma conexão de 24 horas, uma sensação de que nunca se desliga. Os desafios com as tecnologias, que não foram poucas, muitas, um mercado que segue exigindo produtividade, o cuidado dos filhos, e ainda mais, né, dar conta dos entes mais velhos. Isso gera angústia, incerteza, medo, em um contexto muito complicado, que é difícil de ser administrado. Uma jornada tripla. O que pode ser feito para mudar essa realidade ou se iniciar esse processo de mudança? Então, eu gostaria que a doutora Morgana colocasse um pouquinho do que ela pensa a respeito disso. Ok. Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do CMP e do Projur Mulher por esse nosso bate-papo. Nós, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, a gente conversa muito sobre mulher, né, sobre a questão de gênero. A Josi, né, vamos terminar o doutora, fala muito sobre isso. E nós, gradativamente, a gente tem visto que a mulher, primeiro, precisou passar por lutas para conseguir estudar, depois lutas para conseguir trabalhar, e agora que a gente conseguiu, né, tentar a igualdade, a gente está sempre tentando a igualdade de gênero, aparece essa pandemia. E nessa pandemia, eu sempre falo, nós não somos só mulheres da pandemia, nós somos mulheres, trabalhadoras e mães. E quem não é mãe, que, por exemplo, é o meu caso, nós somos as cuidadoras de diversas outras pessoas, né? E nessa pandemia, as desigualdades de gênero, parece que afloraram, né? Está muito determinado quem faz o que dentro de casa e quem faz o que no trabalho, e a gente sabe que, historicamente, a mulher sempre manteve esse trabalho doméstico em casa, sempre foi muito maior do que os homens. Tem uma estatística que mais ou menos diz que a mulher trabalha em média 23 horas por semana dentro do seu lar, nas atividades domésticas, enquanto o homem trabalha 10%. Nós sabemos que nessa pandemia, praticamente num estudo do IBGE que teve agora nos últimos 2 meses, 70% do público que trabalha com saúde, que pode ser pessoal da enfermagem, as parteiras, e quem trabalha na questão social, né, da saúde, 70% são do gênero feminino, ou seja, estamos sempre trabalhando, a carga de sobrecarga de trabalho para a mulher é sempre maior que o homem, né, porque agora nós temos dados, né, não é um faz de conta, nós não estamos aqui só conversando e achando que as mulheres trabalham mais. Historicamente, sempre a mulher coube o trabalho doméstico, o trabalho de cuidar das crianças, e agora todo esse trabalho veio à tona, não só o trabalho doméstico que as mulheres já têm, de cuidar das crianças, mas também de educar as crianças, né? Estar com as crianças enquanto elas estão fazendo as aulas online. Então, essa tripla jornada que acabou caindo no colo de toda mulher brasileira, ela vai causar alguma coisa futuramente, né, professora? A gente sabe que muitas pessoas estão adoecendo, né? E normalmente quem cuida de pessoas doentes, normalmente é a mulher, né? Não só historicamente, mas proporcionalmente, os doentes, acontece uma doença na família, quem cuida é a mulher, é a filha, é a sobrinha, né, a neta, né? Elas que se dedicam mais a isso, e é o que realmente hoje está acontecendo. Só que pós-pandemia, só antes de responder a tua pergunta, pós-pandemia, e eu creio que desejamos que essa pandemia acabe em breve, nós vamos, já tenho ouvido muitos psiquiatras, pessoas do ramo da atividade de saúde, dizendo que sim, posteriormente, toda essa sobrecarga que a mulher está tendo agora, né, sendo trabalhadora, mulher e mãe ou cuidadora,
lá na frente teremos problemas de saúde, né? Porque alguém vai ter que cuidar dessas mulheres que hoje são as mulheres superpoderosas, como eu chamo, porque nós somos mulheres maravilhas, sim, né? Trabalhando manhã, tarde e noite, fazendo diversas tarefas, mesmo quem está em home office, quem não está, enfim, mas a casa está trabalhando e as crianças não estão saindo de casa, então tem que dar jeito de tudo isso. E provavelmente os professores hoje que estão nos assistindo estão tendo esse problemão, né? Que não é um problemão, mas é um problema a ser resolvido, porque as crianças não estão indo às aulas. Então, hoje, eu, antes de começar essa live, me coloquei no lugar dos professores. Imagina professores com crianças pequenas, tem que ensinar o aluno que está atrás da tela e ensinar para os seus que estão em casa também, tem que dar aula também para eles ensinar o que eles não estão conseguindo aprender, porque não estão indo nas aulas. Então, essa sobrecarga, certamente, daqui a um tempo, nós vamos sofrer consequências à nossa saúde, tanto psíquica como física, né? Então, eu acho que a gente já tem que se programando mentalmente para, passando a pandemia, as mulheres terem outras atividades a qual não faziam, ter mais, talvez, encontro com outras mulheres, fazer outro tipo de exercício físico, porque certamente toda essa sobrecarga agora terá repercussões no futuro, né? E se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, dará um grande problema também, né? Porque os hospitais também não vão dar conta, psicólogos, psiquiatras, enfim, quem trabalha com saúde não vai dar conta. E já imaginem, se uma mãe que dá conta de tudo isso chegar a adoecer numa família, o que essa família que tem filhos pequenos, que, claro, vai ter um pai, provedor que vai ajudar, mas, né, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Então, respondendo a tua pergunta, o que vamos fazer passado essa pandemia ou durante essa pandemia com essa jornada tripla? Olha, é uma questão que eu também gostaria de ter uma resposta, né? Uma resposta pronta, mas infelizmente a gente não tem. Eu creio que o que eu tento fazer no meu caso, assim, eu atendo clientes manhã, tarde e noite, né? Porque muitos clientes que estão trabalhando têm um horário só para conversar contigo de noite, então eles querem te ver. Então a gente está evitando esse contato de o cliente ir no escritório, justamente para não ter aglomerações. Então, o que eu estou tentando fazer? É ouvir músicas, ouvir nos períodos que eu tenho sem trabalho, ouvir músicas, ler aqueles livros que a gente fica guardando, sabe, para um dia, quem sabe ler, ver programas de televisão diferentes, enfim, para a gente tentar mudar a rotina mesmo dentro de casa. Alguma coisa a gente tem que fazer, né? Para quem tem pets, enfim, sair com os pets, vai para um lado, no outro dia vai para o outro, sair com as crianças, nem tem que sair de casa com elas, eventualmente, né? Não dá para só ficar dentro de casa. Eu, na verdade, não sei exatamente o que nós podemos fazer, né, daqui para frente, como é que vai ser a nossa rotina. Da questão da tripla jornada, eu acho que nós incutimos essa tripla jornada agora, e até não passar a pandemia e algum tempo depois, eu creio que a mulher vai permanecer com essa tripla jornada de trabalho. Como é que a gente vai fazer para quando passar essa pandemia, não ter mais essa tripla jornada? Vai ser um trabalho de formiguinha, um trabalho de readequação da sua vida, né, dos 3 turnos, ser mãe, trabalhadora e mulher ao mesmo tempo, né, porque a gente tem que não pode esquecer que nós somos mulheres, né, a gente tem que se arrumar, nem que seja para ficar em casa. Eu sempre digo para minhas amigas, a gente tem que se levantar para fazer uma maquiagem, passar batom, nem que seja para trabalhar na frente do computador em casa, né, porque senão a gente vai se desregrando, vai passando toda aquela no nosso dia a dia, né, de sair de casa, trabalhar, voltar, ter aquela vida muito turbulenta, enfim, e sempre corrida. Hoje a gente está fazendo tudo em casa, a gente só sai para ir no mercado para fazer alguma coisa específica, então estamos em casa. E essa terceira jornada, eu acho que a mulher sempre teve, né? E muitas vezes essa terceira jornada, a segunda jornada a gente sempre teve, a primeira trabalhando, a segunda dando conta de todo o trabalho doméstico, e essa terceira, ou cuidando de alguém, ou sempre cuidando dos filhos, que a mulher nunca abandona seus filhos em momento nenhum. Eu acho que a gente sempre teve, mas a escola normalmente dava um suporte, né? Um baita suporte, vamos colocar assim, suporte muito grande para a mãe naquele horário
que a criança não está em casa, não ter aquela preocupação com a criança. Mas a gente sempre, eu acho que mãe sempre tem preocupação 24 horas por dia, né? De segunda, não tem feriado, de segunda a domingo. Então, essa terceira jornada, ela não era tão explícita, né? Mas agora ela virou explícita. Então, eu creio que essa jornada, terceira jornada, a gente vai trazer para o nosso meio, né? E ela, eu acho que ela já estava instalada de uma maneira muito singela, né? Que não se fala, sim, normalmente se falava da jornada da mãe e fazia o trabalho doméstico. Agora nós temos 3 jornadas bem distintas. A que está em home office trabalhando e, ao mesmo tempo, ela tem que pedir licença um pouquinho numa reunião para ver o filho que caiu lá e, ao mesmo tempo, tem que prover esse filho, tem que fazer alimentação, tem que cuidar da casa. Então, vejam bem, essa tripla jornada sempre aconteceu, né? Sempre teve, só que a gente saía de casa, voltava, ia para o mercado, voltava, ia fazer nossas coisas e voltava. Agora, em casa, parece que essa tripla jornada está pesando, né? Então, agora a mulher está... O que eu sinto? Que nós estamos se incutindo que nós sempre tivemos essa terceira jornada, que é invisível para muitas... Para quem não... Porque a gente não recebe por essa jornada, né? A gente não recebe economicamente, então ela fica uma jornada invisível. Então, para mim, essa jornada sempre existiu e vai continuar existindo, de uma maneira mais leve ou de uma maneira mais pesada. Mas eu tenho aqui uns dados que eu gostaria de passar, além desse dado que eu comentei, que praticamente mulher trabalha em média 23 horas no trabalho doméstico em casa e o homem 10. No meio dessa pandemia, eu fui buscar uns dados do IBGE e foi verificado algumas percentuais que eu gostaria de ler, alguns que me chamaram muito a atenção. 50% das mulheres entrevistadas passaram a cuidar de alguém, que não necessariamente filhos e nem pais ou avós, né? Passaram a cuidar de alguém de mais idade. Mulheres, tá? Não estou falando dos homens, só de mulheres. 72% das entrevistadas afirmaram que aumentou a necessidade de monitoramento e de companhia para os filhos. Na verdade, foi 100%, né? Não foi os 72%. Claro, os filhos maiores conseguem estudar sozinhos, mas os filhos menores precisam de acompanhamento o tempo todo. 41% das mulheres que conseguiram trabalhar durante a pandemia e que tiveram os seus salários mantidos durante essa quarentena, afirmam que o trabalho em casa está sendo maior do que o trabalho se ele estivesse dentro da empresa, sentado à frente do seu computador ou fazendo qualquer atividade. Ou seja, o trabalho em casa demandou muito mais atividade, muitas horas de trabalho a mais do que se o trabalhador estivesse dentro da sua empresa, né, como empregado. 40% das mulheres afirmaram que a pandemia e a situação de isolamento social colocaram a sustentação da sua família em risco. Por óbvio, a gente teve toda essa questão de suspensão de contratos de trabalho, demissões em massa, diminuição de número de horas de trabalho, porém, as nossas necessidades com comida, com luz, água, telefone continuaram as mesmas. Então, mais um sofrimento para a mulher, né? Mais uma carga em cima da mulher, que ela continuou trabalhando, aumentou o número de horas trabalhadas e, mesmo assim, muitas tiveram redução nos seus proventos. Tem mais um dado aqui, que 61% das mulheres que estão trabalhando em economia solidária são negras, ou seja, aí é mais um movimento que a gente vê que as mulheres negras ainda sofrem mais do que as mulheres brancas, né, que é um outro tipo de preconceito muito ruim que acontece no país. E quase 10% das mulheres entrevistadas afirmaram ter sofrido algum tipo de violência doméstica dentro das suas casas. E não falo só da violência física, mas todo tipo de violência psíquica, moral, intelectual, etc. Então, vejam, além de toda essa carga que a mulher está tendo, né, de trabalhar manhã, tarde e noite, provendo seus filhos, provendo a sua família, trabalhando, tendo que trabalhar, e ainda fazendo trabalho invisível trabalho de doméstico, ainda aconteceu esses fatos que vão minando, na verdade, a saúde da trabalhadora. Então, para vocês verem que essa pandemia, a primeira frase que eu disse logo no começo, ela aumentou ainda mais as diferenças de gênero dentro do Brasil. E creio que no mundo inteiro,
mas no Brasil essa diferença está muito gritante, porque esses percentuais estão muito altos, né? A questão de trabalho, e a questão da violência é uma questão que nos preocupa demais, né? Porque é dentro do lar que a mulher deveria estar acolhida, deveria estar segura. Na verdade, está acontecendo ao contrário, né? Parece que no mês de junho houve um pouco a diminuição da violência doméstica aqui no Rio Grande do Sul. Mês de julho ainda nós não temos percentuais, mas o mês de abril e maio foram os meses de maior violência contra a mulher. Então, nós somos mulheres maravilhas e, ao mesmo tempo, sofrendo violências de todo tipo. Então, era isso, na verdade, tentando responder um pouco a tua pergunta, professora. Muito obrigada, Morgana, foi uma ótima reflexão, né? Eu acho que realmente ninguém tem ainda essa resposta pronta, e acredito que um desses caminhos está acontecendo nesse momento, que é refletir, pensar sobre e observar um pouquinho de como era antes, de como está sendo hoje, que realmente esse trabalho triplo, essa jornada de trabalho sempre existiu na vida da mulher, só que agora ele está em maior evidência, né? Então, a mulher professora é uma dessas mulheres em meio a tudo isso, assim como você, né, que também tem a tua realidade de trabalho, e até eu gostaria que você colocasse, assim, um pouquinho do teu histórico, a questão do teu trabalho, né, como que você está tentando administrar isso antes da pandemia e agora durante essa pandemia. Então, que você relatasse um pouquinho, né, sobre a tua questão profissional também. Ok. Bom, dia 20 de março, o Poder Judiciário fechou todas as portas. O CNJ houve uma determinação que fechasse todas as portas de todo o Poder Judiciário face à pandemia. Então, de março, 20 de março, até 4 de maio, os prazos todos ficaram suspensos, né, no Poder Judiciário em geral. Então, Justiça do Trabalho e Justiça Federal iniciou os prazos a partir do dia 4 de maio, e a Justiça Comum, aqui no Rio Grande do Sul, já houve a possibilidade de abertura dos foros, desde que observadas bandeiras. Passo Fundo, por exemplo, não abriu o foro à Justiça Comum ainda. Então, nesse período, eu fiquei mais ou menos uma semana em casa, porque como veio toda aquela informação que não era para sair de casa, que era nós estávamos numa pandemia e a gente nunca tinha passado isso, né? A última pandemia que teve no Brasil foi há 100 anos, quer dizer, é histórico, a gente só ouviu falar. Eu fiquei umas 2 semanas em casa, trabalhando em home office, mas eu, na verdade, até comento com quem é mais próximo a mim, eu fiz todas as limpezas que podia aqui em casa. Eu limpei todos os vidros, janelas, todos os armários. E aí chegou na segunda semana, eu falei, eu não consigo ficar assim, né? Porque os prazos estavam suspensos, não tinham o que fazer, clientes não nos procuravam, porque estava todo mundo em isolamento. Então, na segunda semana, eu resolvi voltar para o escritório. Então, eu fiz diversas limpezas do escritório, organizei papelado, organizei livros, aquelas coisas que a gente vai sempre deixando para fazer nas férias, né? E acaba nunca fazendo. E aí eu voltei a trabalhar internamente. O que a gente pôde fazer? Estudar mais, daí começou as lives, então todas as lives de direito do trabalho eu estava acompanhando, consegui fazer muita leitura, mas aí eu ia para o escritório. Porque como é pertinho da minha casa, era muito tranquilo, mas se eu ficasse em casa, eu não conseguiria fazer isso, porque daí tu liga a televisão, aí tu vai fazer alguma coisa para comer, então eu tentei manter uma rotina, mesmo indo para o escritório para ler um livro de direito, ou ler um livro de poesias, eu fiz isso, né? E aí, a partir de maio, que as coisas começaram um pouquinho a retornar, aí os clientes começaram a retornar ao escritório, então a gente começou primeiro a fazer um atendimento por videoconferências, aí tem certas pessoas que estavam em casa esperando ter um tempo para entrar, para organizar uma demanda trabalhista, enfim, começaram a nos procurar, então fizemos agendamentos, uma pessoa por dia, enfim, e aos poucos a gente foi retomando o trabalho no escritório. Em início de junho, com o decreto estadual, municipal, que foi autorizada a abertura, né, porque a advocacia é atividade essencial, a administração da justiça, a gente nunca para, né, por exemplo, se tem uns advogados criminalistas que têm
clientes que são presos, tu não pode dizer só na pandemia, tu tem que ir atender. Então, medidas urgentes a gente atendeu, ou no escritório, fora do escritório, mas como estava todos os escritórios fechados, na verdade, a advocacia em geral ficou trabalhando em casa. Com a possibilidade de reabrir os escritórios com toda a questão sanitária, a gente foi reabrindo aos poucos, né, atendendo o público em geral, nossos clientes ou novos clientes aos poucos, todos com agendamento, etc. Mas a minha rotina, Pro, foi essa. Eu fiquei uma semana e meia em casa, e depois eu voltei para o escritório, mesmo que fosse só lá para ler um livro, sabe, ou para organizar. A gente sempre tem coisas para organizar, né? Sempre tem leitura para colocar em dia. Então, eu tentei fazer isso. Como tinha saído, antes do fechamento, né, do Poder Judiciário, já tinha saído alguns prazos processuais, então eu coloquei tudo isso em dia e fui deixando as coisas organizadas para quando realmente retornasse, eu estava, como a gente chama, né, eu estava com a minha mesa limpa, né? Então, tentei manter essa rotina de ir para o escritório, porque, claro, eu poderia, porque o escritório era meu, então tinha, com todas as medidas, eu ia sozinha, ninguém entrava comigo. Então, eu tentei fazer isso porque ficar em casa, se eu ficasse em casa, eu verifiquei que eu não ia ter essa organização de ficar, por exemplo, das 9 até a meio-dia estudando, né? Porque ia alguém ia tocar a campainha, um vizinho ia vir conversar, eu ia me lembrar que estava com fome, daí a gente acaba parando, vai para a cozinha, faz alguma coisa. Então, eu consegui fazer isso, ir para o escritório mesmo, sozinha, isolada, ia lá, e ficava lendo, enfim, e ficava no escritório. Mas essa eu creio que não foi a realidade de muitos colegas, né? Os colegas ficaram em casa. Eu, como o escritório era perto, eu mantive essa questão de ir para o escritório para me manter numa rotina, sabe? Em que pés não estava acontecendo nada, mas eu estava indo para o escritório. Mas foi muito ruim ficar sozinha, né? Não ter com quem falar, não tem, porque a atividade da advocacia nós falamos, né? A advocacia é interagir com pessoas, né? A gente fala muito com pessoas, da mesma forma que vocês, professores, né? Vocês estão todo dia com aluno, com pai de aluno, com colegas, e a advocacia é isso. Então, foi muito ruim esse primeiro estágio de tu não poder falar com as pessoas, tu não poder só falar por telefone, tu não poder dar um abraço em alguém, tu não poder ligar ou falar pessoalmente, olha, eu tô com um processo cabeludo assim, tu conversa com um colega, o que tu faria? Que a gente troca muita experiência. Essa foi a pior parte para mim dessa pandemia, não ter com quem me expressar, com quem conversar, na verdade. Obrigada, Morgana. Então, agora eu gostaria de falar com a Maijara. Tudo bem? Tudo bem, Maijara, tudo bem. Eu gostaria que você colocasse, assim, um pouquinho também, né, de como tem sido a tua rotina de trabalho, né, as diferenças, os desafios que você enfrentou, e junto a isso, eu gostaria que você tentasse, né, colocar um pouquinho da tua opinião quanto à participação da mulher no mercado de trabalho, né? Conforme agora os tempos de pandemia, as mulheres elas estão em grande número desocupadas em maior proporção, têm menores rendimentos e estão mais sujeitas à informalidade. Quais seriam as ações políticas, públicas para enfrentar esse cenário? Boa noite, eu agradeço o convite, quero parabenizar o Projur Mulher e Diversidade, a Faculdade de Direito da UPF, por essa parceria com vocês do CMP, e muito legal mesmo, eu acredito que para a gente atenuar um pouco essas desigualdades tão grandes que estão aí hoje, isso passa muito pela educação, né, e esse passo que vocês estão dando é muito importante. Paralelo a isso, eu quero dar os parabéns a todas as professoras e professores, esses seres abençoados, né, que durante essa pandemia, além de tudo, estão cortando um dobrado para reaprender a dar aula nesse modelo online, que é muito complexo, para que a criança, pelo menos, tu consiga prender a atenção da criança, né, e entrando um pouco na tripla jornada, para as professoras mulheres, eu acredito que esteja muito puxado, porque se eu que sou mãe acho muito estressante, que dirá uma professora, né,
que está lá do outro lado da tela com aquelas carinhas todas olhando para ela e tem que dar o conteúdo e o ano está passando e a pandemia continua e está tudo online. Então, assim, realmente, quando eu tenho oportunidade, que tem reunião na escola do meu filho, eu sempre peço, como a Morgana disse, as advogadas gostam muito de falar, e eu sempre peço a palavra, principalmente para agradecer aos professores e às professoras e para dar os parabéns, porque são seres abençoados e depois dessa pandemia vão para o céu direto, né? Não vão nem... vai, assim... Enfim, então, eu queria, na tua pessoa, eu queria dar os parabéns a todas as professoras e professores, né? Uma questão que eu queria só, se tu me permite, fazer um link que a Morgana falou, e eu acho que é super importante. Quando a gente fala de desigualdade de gênero, né, as mulheres perdem, não têm tanto espaço no mercado de trabalho, como tu bem falaste, nós temos desigualdades relevantes, tanto de oportunidades quanto de salários. É importante que a gente faça também sempre, além do recorte de gênero, o que a gente diz o recorte de raça. Por quê? Porque tem estudos que demonstram que se para as mulheres brancas é difícil, para as mulheres negras é bem mais difícil. E daí, se a gente fizer mais um recorte, que se chama o recorte de classe, né, para as mulheres que são pobres, se for branca e pobre é difícil, se for branca, e se for preta e pobre é mais difícil ainda. Então, assim, já que nós estamos num bate-papo informal, a gente chegou um momento que a gente precisa parar de hipocrisia, né, e fazer o recorte, os recortes. A gente precisa dar nome aos bois, como eu digo, né, uma vez eu falei isso na faculdade de Direito, a convite da professora Josi, e os alunos, alguns ficaram me olhando, e depois vem uma professora da publicidade e propaganda e disse, não, tu tem razão, tem que dar nome aos bois. Tanto que no nosso mês hoje, não é mais o mês do advogado, é o mês da advocacia, porque 50% das integrantes da OAB são mulheres. Então, por que mês do advogado, se não temos advogados também, né? Então, nesse sentido, eu acredito que é muito importante que a gente faça esses recortes, porque se para mulher branca e pobre é difícil, para mulher negra e pobre é muito mais difícil. Embora eu sei que como eu não sou da raça negra, não é um lugar de fala meu, mas eu acho importante que a gente deixe isso claro, né? Precisamos falar nas escolas sobre desigualdade de gênero? Precisamos. Além de falar sobre desigualdade de gênero, nós precisamos falar sobre a questão racial também, porque ela é muito latente e só não enxerga quem não quer, né? Ou quem é hipócrita. Enfim, dito isso, né? Eu acredito que políticas públicas para atenuar as desigualdades. Eu sou uma pessoa que acredita muito na educação. Na educação. A educação vem de casa. A educação vem de casa. Mas é importante que a gente possibilite nas escolas certos temas que são fundamentais. Por exemplo, as crianças precisam saber que não é porque uma menina nasce do gênero feminino que ela não pode jogar futebol. E precisam saber que não é porque um menino nasce do gênero masculino que ele não vai poder lavar a louça. Por quê? Porque lavar a louça é coisa de mulher e jogar futebol é coisa de menino, né? São situações que já estão assim encruadas, digamos, no nosso dia a dia e que precisam ser mudadas, né? Claro, eu entendo que além dessa questão que as coisas não são simples assim, que quando a gente traz isso para discussão, vem também uma outra situação muito ruim por trás,
que é a situação político-partidária, que utiliza de discursos pré-prontos e discursos de mobilização de massa, muitas vezes mentirosos, ou, para não ser tão, assim, afrontosa, muitas vezes que faltam com a verdade, né, para conduzir a massa no sentido de que esse tipo de educação, por exemplo, vai ensinar as crianças a terem relações sexuais, por exemplo. É uma coisa errada. Daí você vai poder me dizer, mas eu estou te pedindo qual a política pública que vai viabilizar para a mulher um melhor mercado de trabalho. Sim, qual é a política pública? Começa lá atrás, educação. Porque não adianta a mulher estar com 18, 19, 20 anos, então tá, vamos começar a ver o que vai acontecer para nós melhorarmos o mercado de trabalho. A gente sabe que não é assim. Né? Ontem eu estava conversando com a Morgana e, para mim, particularmente, ela sabe, ela é um expoente na advocacia e ela é uma baita mulher de ordem. Por quê? Porque a Morgana, quando poucas advogadas se aventuravam na justiça do trabalho, que há alguns anos atrás, e nem há tanto tempo assim, era muito machista, no sentido de que só tinha homens, só homens advogados advogavam na justiça do trabalho. A gente via a Morgana, jovem, linda, competente, advogando na justiça do trabalho. Mostrando o quê? Que lugar de mulher é onde ela quiser. É bonito isso, né, gente? É bonito. Mas a Morgana tem uma família cujos pais são estruturados, que deram amor para ela teve educação, né? Isso não é a realidade da maioria das mulheres no Brasil, dos homens e das mulheres no Brasil, né? Poucas as pessoas conseguem ter para começar o básico, né? Que é uma família amorosa. É o básico, né, gente? Uma família com amor, né? A gente viu aí essa semana o caso da menina de 10 anos que foi estuprada durante 4 pelo tio, e depois o tio disse, mas não era só eu, era esse, era aquele outro. Então, que família é essa, né? Tem muita coisa errada. E então eu acredito que isso, quais são as políticas públicas necessárias para começar a mudar essa realidade e a gente poder vislumbrar um futuro melhor para mulheres e para homens, porque essa nossa sociedade, da forma como ela é hoje, ela é muito opressora para os homens, porque ainda hoje a gente escuta aquele discurso de que homem não chora. Então, muitas vezes, meninos escutam dos pais, engole esse choro, porque o homem não chora. Que coisa ridícula. Homem chora, menino chora, mulher chora, ser humano chora, um sentimento, né? Tu tá triste, tu chora, tu pode chorar de felicidade, né? De raiva, ó, meu filho tá dizendo aqui do meu lado. Então, assim, isso é o básico. O básico, o que é uma política pública básica? É educação, é investir em educação, é se permitir que a gente possa se explicar para as crianças que a questão de chorar não é de menino ou menina, que a questão de lavar louça não é de menino ou menina. Eu divulguei o card dessa nossa live ontem, tão logo a professora Karen me passou. Eu disse, posso divulgá-la? Ela disse, pode. Eu divulguei em vários lugares. E num dos grupos que eu participo, um amigo meu disse para mim, Maiaja, mas olha só, tem homens que estão tendo tripla jornada nessa pandemia, que cuidam dos filhos, que trabalham, que cuidam da casa. E é engraçado, porque quando a Karen falou comigo, eu lembrei desse meu amigo, porque ele é uma exceção, ele tem tripla jornada. Ele cuida da casa, ele cuida dos filhos, sabe? Ele cuida da educação dos filhos, e ele tem essa tripla jornada que para nós mulheres é tão comum, né? Mas isso é uma exceção. Agora, poxa, será que é certo isso ser uma exceção? Né? Na nossa área, por exemplo, jurídica, esses tempos saiu uma reportagem, acho que da Folha de São Paulo, dizendo que o número de artigos
publicados por homens no meio jurídico tinha aumentado 82% durante a pandemia. Que legal, né? Os homens conseguem sentar e escrever. E nós, mulheres? Que hora nós sentamos hoje para fazer essa live? O que cada uma de nós que está aqui participando da live fez durante o dia hoje, né? E as que estão acompanhando a live também, né? Eu disse, Josi, o que tu quer que eu fale? A Josi disse, se tu quiser, tu até desabafe. Porque realmente a Josi também tem filha, né? E a Josi tem uma enteada. E assim, ó, é dureza pra caramba. Tu acorda. Claro, o meu filho, eu sou divorciada, eu tenho guarda compartilhada, tem dias que ele está no pai dele, mas na maior parte do tempo ele está comigo. Eu tenho uma organização mental para acordar, daí primeiro eu sou dona de casa, daí eu viro mãe, daí eu volto a ser dona de casa. Daí quando eu vejo que está tudo organizado, eu penso ser advogada, mas daí já é meio-dia. E eu não acordei às 9, eu acordei às 7, né? A Morgana disse bem também, muitas de nós somos cuidadoras. É verdade. Eu tenho uma mãe que está passando por um câncer de novo, e o meu pai, amado, fofo, tem 74 anos e decidiu, tipo Morgana, assim, eu preciso voltar a trabalhar. E ele mora em Nova Prata, 3 vezes a semana ele vem para Passo Fundo. Daí eu disse, olha, no dia que ele me falou que ele ia voltar a trabalhar, na semana seguinte, eu disse, só nesse dia que ele me falou, eu disse, 5 pessoas morreram de Covid em Passo Fundo. Porque ainda tem isso, tem gente que acha que é só uma gripezinha, né? Então, eu disse, 5 pessoas morreram aqui em Passo Fundo. Se o senhor vai voltar a trabalhar, então vamos combinar assim. Ele disse, não, mas é da casa para o escritório, do escritório para casa. Eu disse, tá, nem o mercado vai fazer, quem faz sou eu. Tudo bem, ele disse. Óbvio, quem faz o mercado sou eu. Né? Então, assim, as mulheres têm o que fazer. E, além de tudo isso, a gente tem que lembrar que a gente é mulher, né? Então, eu faço aquilo que a Morgana disse. Eu acordo de manhã mesmo que eu vou ficar em casa, em home office, mesmo que eu vá ser primeiro a dona de casa, depois a mãe dona de casa. Pelo menos um rímel e um batom eu passo. Claro que eu não ando sempre de batom vermelho, né, Josi? Daí é demais. Daí é demais. Mas pelo menos isso. A gente não pode esquecer que a gente é mulher. Porque senão, pô, tu faz as coisas de casa. E eu imagino as professoras que tem que fazer aula nesse modelo novo, gente. Deve ser uma loucura. Se nós, advogados, os clientes 10 da noite, eles estão chamando, porque é o horário que eles lembram daí que eles têm processo. Eu imagino as professoras até que horas não trabalham. Né? É verdade, Maiara. Pois é, para fazer as atividades, para envolver as crianças, para envolver os adolescentes. É uma jornada, se bobear, vai até a 4ª jornada. Porque se tu passar da meia-noite, tu já está em outra jornada, né, Morgana? Ainda tem um adicional noturno. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado mesmo. Tanto que eu vi hoje, eu estava passando numa rede social e vai ter um curso, Josi, numa rede social sobre a tripla jornada, mulher, mãe e profissional. É o tema do curso. Para você aprender a se dividir. Como você vai ser a mulher, como você vai ser a mãe e como você vai ser a profissional. A dona de casa, eu não sei. Se alguém me disser assim, Maiara, dona de casa, tu pode passar a vez, eu estou passando. Porque assim, eu prefiro fazer todas as outras atividades. Porque quando a gente não está em pandemia, tu sai, fecha a casa não suja. Agora, quando a gente está em pandemia, suja. E além de... É verdade, Josi. Além de fazer o teu conteúdo, seja o jurídico, seja o da escola, né? Além de cuidar o filho, a gente tem que dar atenção para o filho, né? Não é só dar mijada e mandar ir para aula online. É verdade. Né? Meu filho está dizendo aqui, é verdade.
Então, assim, além de tudo isso, tem a questão da casa, que eu não me lembro qual a autora que eu li no início da pandemia, que ela disse que nós, mulheres, lutamos tanto pela nossa independência, mas tanto, porque foi que nem a Morgana disse, primeiro nós queríamos estudar, lutamos, conseguimos estudar. Daí depois da Segunda Guerra, que as mulheres tiveram que ir para a Segunda Guerra e voltaram, as mulheres não queriam mais ficar em casa, elas queriam trabalhar. Daí lutaram, conseguiram trabalhar. Tudo bem, agora com a pandemia está mostrando o que para nós? Que a gente lutou e a gente não é tão independente assim. Porque a casa em si, a maioria de nós, quer dizer, a maioria de nós não, mas uma boa parte de nós não dá conta de limpar a casa. Não dá conta. A gente não consegue fazer tudo. Não consegue. E os prazos, para nós que somos da advocacia, por exemplo, é uma loucura, porque Passo Fundo está bandeira vermelha. Os processos que são físicos, de papel, eles não andam. Mas lá em Santiago, a bandeira não é vermelha. Os prazos estão andando. Daí, lá em São Gabriel, a bandeira não está vermelha. Os prazos estão andando. Daí, tu tem que ficar olhando o sistema de bandeira para ver onde é que o fórum está funcionando, onde é que o fórum não está funcionando, para ver se o teu processo está andando ou não. Então, além de tudo, tem isso também, porque a nossa vida como advogadas sabe o desenho do Peter Pan, que tinha o crocodilo, aquele que andava atrás do Capitão Gancho, que tinha o tic-tac, tic-tac, a nossa vida como advogadas, né, Morgana, hein, Josi? É aquele tic-tac, porque a gente sempre tem prazo para cumprir. Sempre tem prazo. Sempre. Daí, tu tem processo fora do estado, tem estados que já voltou, tem estados que estão parcialmente. E, assim, é uma loucura. Em meio a tudo isso, tu vai ser mãe, né? Sempre sorrindo, só que não, né? Se tu tem uma pessoa na família, tu não vai chegar de cara feia, né? Eu chego sempre rindo e falando bobagem. Básico. Eu chego sempre rindo e falando bobagem. Eu posso estar assim por dentro. Eu já falo bobagem, dou risada. Né? Porque a gente já está em isolamento. Eu vou no mercado a cada 10 dias. Porque, além de tudo, aquela história de dar banho até no pote, no saco de batata frita que tu compra é danado, né? Então, é bem complicado. Na nossa profissão ainda, a minha presidente da OAB maravilhosa, Morgana, ainda tem que, tudo que a OAB trabalha em prol da advocacia na cidade de Passo Fundo, ela ainda presta contas, ela informa, porque tem pessoas que não sabem tudo que a OAB está fazendo. Né? Que a OAB está toda semana conversando com o fórum, tudo. Por quê? Porque eu acredito que essa é uma preocupação que as escolas também têm, né? Vamos voltar à aula. Tá, vamos voltar à aula. Mas o vírus é de contato, né? Se uma pessoa, se um advogado pega um processo e espirra e ele tem Covid, se ele não passar um gimo, álcool spray em cima daquilo ali, o Covid que ele espirrou vai lá para dentro do fórum. E daí lascou, né? Quantas pessoas vai contaminar? Ou exatamente, né? Ou a gente acha... bem difíceis. E até assim, o tema ele é tão bom de discutir que a gente acaba falando, e a gente quer continuar discutindo porque é necessário falar sobre, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo ele é curto para tanta coisa. Claro, havia muitas outras questões para a gente ainda discutir. Gostaria de perguntar muitas outras coisas a vocês, meninas, porque o tema é bom, como eu disse. Quando o tema é bom e é gostoso, a gente acaba falando, né? E por sermos mulheres, a gente acaba falando com propriedade aquilo, né? Porque é algo da nossa vivência, é algo do nosso dia a dia e é algo do nosso cotidiano.
mas infelizmente, como eu disse, o nosso tempinho, ele é curtinho. Então, eu gostaria, assim, que você e a Morgana se despedissem rapidinho, em 2 minutos, para que a gente pudesse passar a fala para a Josi. Eu termino agradecendo, então, eu acredito que uma excelente política pública para melhorar as condições de trabalho das mulheres no mercado de trabalho se constitui numa educação a permissão, pelo menos, né, de uma educação de gênero nas escolas, que se permita isso, que se possa explicar que os gêneros não determinam as situações, que o respeito é o que determina e é o que deve nortear as relações humanas, independente de qualquer situação, porque a partir disso a gente vai conseguir começar a trilhar caminhos melhores, né? E para as pessoas que já estão aí, que procurem se educar, que procurem pensar, que façam o raciocínio da moeda ao contrário. Se fosse um homem naquela situação, o discurso seria o mesmo? Se o discurso não seria o mesmo, o discurso não está adequado. Para a gente tentar ver se começa a mudar o que já está aí. Mais uma vez, eu agradeço o convite. Muito obrigada. Obrigada. Morgana, então, tuas considerações finais, também por conta do tempo, precisamos ser rapidinhos. Ok, eu, na verdade, ratifico todas as palavras que a doutora que a Maiá já comentou agora. Eu acho muito importante, sim, falarmos de gênero, mas hoje a gente está falando aqui que é importante, que eu queria falar para todas as mulheres nesse assunto que é de mulheres, não esqueçam que, em que pese nós sermos trabalhadoras, mães, cuidadoras, nós somos primeiramente mulheres. Então, se tiverem tristes, chorem, que passa. Se tiverem irritadas, chame uma amiga. Não fiquem em casa sozinhas nessa angústia. Eu acho que a mulher tem que falar, né? A gente fala com os olhos, a gente fala com as mãos, né? Eu estou aqui com Então, quando tiverem ruinzinhas, que a gente tem dias ruins, mas nessa pandemia especial, liga para uma amiga, liga para uma vizinha, liga para uma tia e pratiquem a tal da sororidade que a gente fala sempre. Quando uma pega na mão da outra e ajuda a outra, certamente o nosso dia vai ser feliz, o nosso mundo vai ser mais feliz. Hoje a gente não está podendo mais pegar a mão especificamente, mas fazer uma roda de conversa pelo próprio WhatsApp, que você consegue conversar com mais de 2 pessoas, estão ruins, estão num dia ruim, façam isso, pratiquem a sororidade entre homens e mulheres, que eu acho que a gente vai conseguir deixar essa pandemia um pouquinho mais tranquila. E ela vai passar e nós vamos ter a nossa vida um novo normal de novo, e tentem se reinventar posteriormente. Eu acho que essa tripla jornada vamos ter sempre, né? Não temos como fugir disso, mas eu acho que a gente pode suavizar ela. Eu agradeço imensamente o convite, foi uma honra para mim estar aqui conversando, e estamos à disposição, tão logo abrir as portas da ordem, para o que vocês precisarem, o CPM, o Projur Mulher, enfim, para o que precisarem, estamos lá aguardando, né? Nos chamem, porque a gente está à disposição da cidadania e para a cidadania. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada, Morgana, obrigada, Maiaja. Então, agora eu passo a fala à minha colega, Josi. Então, Geniane, eu acho que demos o pontapé inicial, né, com grande sucesso. Não poderíamos ter escolhido 2 convidadas que melhor nos representassem do que a Morgana e a Maiaja. Muito obrigada, né, por além da tripla jornada, estarem na 4ª jornada conosco, né, no dia de hoje. Então, muito obrigada pela parceria ao CPM Sindicato, agora na pessoa da Geniane, as nossas convidadas dessa noite, e eu passo a palavra à minha colega, a grande organizadora, né, desse termo de parceria e desta noite de hoje. Karen, por favor. Muito obrigada, professora Josi. Eu queria agradecer imensamente, né, a fala da Morgana e da Maiaja. Fica claro, né, nas falas das advogadas, doutoras, a gente pode dizer que a nossa carga, ela é muito mais que tripla. Nós temos, além de tudo, essa carga mental, né, que vocês muito bem expuseram, que é essa organização, né, tudo isso que vocês falaram tem uma carga mental aí. E o que me preocupa, assim, ainda especificamente, né, de tudo isso que nós fazemos, acreditem, né, em todo mundo
as mulheres são menos de 10% das chefes de Estado ou chefes de governo. Além de toda essa organização que nós fazemos, nós não representamos 25% do parlamento em todo o mundo. Então, essa é a minha fala final, que a gente precisa pensar em como o mundo tem que nos enxergar, né? Nós temos que aparecer nessa questão de igualdade de gênero, que faz parte desse projeto, né, que nós montamos e iniciamos tão bem com a conferência da Maiaja e da Morgana. Essa é uma preocupação, então, que vai nortear todo o nosso trabalho nessa parceria com o sindicato, né, o CMP Sindicato, Projur Mulher Diversidade, Faculdade de Direito e Mestrado em Direito. Queria agradecer imensamente, então, a parceria de vocês por ter aberto, né, esse termo de cooperação que nós estamos fazendo. Agradecer a professora Geniane também por estar aqui conosco, mediando essa atividade de hoje à noite. E dizer para vocês, né, foi muito feliz a nossa escolha. Então, tá bem, Geniane, Nós que agradecemos, Karen, nós que agradecemos essa parceria. Como eu te falei, estamos muito felizes. Espero que a gente possa continuar esse trabalho discutindo sobre temas tão relevantes como esse. Essa noite a gente conseguiu discutir um pouquinho, né, de uma forma bem despojada, colocando um pouquinho da realidade das nossas convidadas e um pouco, assim, da visão delas sobre tudo isso que está acontecendo, trazendo também a questão das professoras, né, para ser discutido, porque enquanto professoras também somos mulheres, também somos trabalhadoras e também estamos nesse mesmo barco da tripla jornada, né? Trabalhando manhã, tarde, noite, tentando dar conta de tudo. Mulher é isso, né? Mulher quer tomar conta de tudo, quer fazer tudo e muitas vezes acaba esquecendo, né, dela própria. Então, como a Maiá já colocou e a Morgana também, né? Não vamos esquecer de nós, vamos nos cuidar, vamos nos fortalecer e vamos seguir discutindo e lutando por um espaço maior na sociedade, né, procurando sempre se reunir, discutir, colocar mesmo os nossos anseios, as nossas vontades. Somos mulheres e estamos na luta. Obrigada, meninas, e boa noite. Uma boa noite a todas.